rapidamente. E enquanto o pessoal vai chegando, a gente queria fazer rapidamente assim, uma apresentação breve de onde é, qual secretaria, o município, enfim, só para a gente ter uma ideia com quem nós vamos dialogar. Porque o que acontece? Esse segundo momento vai ser um momento, diríamos, um momento da experiência mais empírico, onde a gente vai trocar todas aquelas informações, todo aquele tratamento que a professora Silvina trouxe num primeiro momento. Agora a gente vai trazer isso para a prática, fazer na verdade, essa experiência, essa transposição, jogar o conhecimento na nossa praxis, principalmente porque vocês têm uma experiência super importante para a gente fazer esse link entre a avaliação em larga escala, entre a questão da metodologia de problemas, de elencar os problemas, as necessidades das escolas, das redes de vocês, e fazer a leitura também da Ana e ver se os problemas são os mesmos apontados pela avaliação e começar a tecer as nossas críticas, ver os limites que isso nos impõe, enfim, fazer essa dinâmica. Até porque a parte é aquele momento da tarde que está todo mundo voltando do almoço, ainda naquele soninho e tudo, aí vai ser um momento onde a gente vai ter mais, diríamos assim, vai ser um momento mais proativo nesse sentido. E aí eu queria só assim, se vocês pudessem, só falar o município, quiser falar o nome e tal, só para a gente ter uma ideia também. E aí vamos nos apresentar também. Como Silvina falou de manhã, nós estamos compondo com ela a equipe de gestão. A Silvina, a professora Silvina é a nossa coordenadora, Genane, eu e a Lucia, que foi aquela que falou no final da manhã, somos componentes da equipe de gestão. Meu nome é Luciane, eu sou professora da Faculdade de Educação também, da UFRJ, dou aula também na UERJ, trabalho na área de educação há um bom tempo, assim, joga aí mais de 10 anos, enfim, a minha formação pedagógica, faço doutorado lá na UFRJ, então, assim, meu objeto tem relação direta com o que a gente está fazendo aqui no PNAE, meu estudo, minha pesquisa, as pesquisas que eu venho desenvolvendo, enfim, então, assim, e trabalho e atuo diretamente no campo da gestão. Os departamentos aos quais eu sou ligada, tanto na UFRJ quanto na UERJ, são de gestão. Então, assim, só para vocês terem um conhecimento, a Lucia também tem toda uma prática, toda uma experiência no campo da gestão, e a Djanane vai se apresentar também. Boa tarde, gente. A gente de manhã não deu tempo de se apresentar, mas a gente vai fazer isso e depois quer ouvir um pouquinho de vocês também. Eu sou de Genane, eu conheço algumas pessoas aqui que já foram minhas alunas no curso de coordenação pedagógica da própria UFRJ, era um curso à distância que a gente oferecia. Tem algumas pessoas aqui que fizeram curso comigo. Eu faço doutorado também na UFRJ, na área de gestão, e sou gestora na rede de Niterói. Eu sou diretora de uma unidade de educação infantil da rede de Niterói. E, falando nisso, tem alguém de Niterói por aqui? Ah, tudo bom? Da Secretaria Estadual, lá no município. Você é da Fundação de Educação? Ah, que bom. Então, eu sou diretora de uma unidade de educação infantil, além de fazer o doutorado aqui no UFRJ. E eu gostaria de passar para vocês, assim, mas a gente pede que seja bem rápido, para a gente poder, logo em seguida, começar a fazer a atividade. Só para a gente poder, porque a gente já percebeu que vocês muitas se conhecem, né? Mas a gente não conhece vocês, e queria saber só mais ou menos qual município que vocês são e o nome de vocês, né? Eu sou Isis, município de Macaé. Rogéria, do município de Casimiro de Abreu. Ana Mary, do município de Rio Bonito. Ana Tereza, município de Rio das Ostras. Fernanda, do município de Magé. Lícia, de Araruama. Ana Cláudia, Armação dos Búzios. Natália, de Maricá. Elisângela, São Pedro da Aldeia. Mona Lisa, Arraial do Cabo. Luciana, Cabo Frio.
Carla Nilópolis, Baixada Fluminense. Regina Carmo. Marigô Sumidouro. Renata Cordeiro. Fernanda Duas Barras. Thelma Cantagalo. Glauciane São José do Vale do Rio Preto. Daniele Teresópolis. Lindalva Sapucaia. Elizabeth Areal. Ceila São Sebastião do Alto. Aneli Trajano de Moraes. Márcia Renata Quissamã. Felipe Nova Friburgo. Júlio César, Secretaria Estadual de Educação. Adriana, Nova Iguaçu. Sandra de Volta Redonda. Shirley Valença. Jeane Angra dos Reis. Sayonara de Barra Mansa. Simone, estou respondendo pela Secretaria Estadual de Educação, Metro 2, São Gonçalo. Regina, da Regional Norte Fluminense, Campos. Adriana, do município de Niterói. Fabiola Santos, município de São Gonçalo. Fabiola Santos, município de Tanguá. Débora Itaboraí. Otília, Baixadas Litorâneas, Niterói, Seduc. Renata de Itatiaia. Flávia Patido Alferes. Maria Hilda de Miguel Pereira. Lana, Metro 3. Neide, Médio Paraíba. Andréia, Noroeste Fluminense, em Itaperuna. Karina, de Três Rios. Irlei, Comendador Levi Gasparian. Aliana, Paraíba do Sul. Patrícia Coatis. Claudete, Porto Real. Nelma Piraí. Interessante que vocês estão agrupadas pela proximidade geográfica, né? Nós observamos isso no intervalo. Eu falei, elas já se conhecem. Tem. Pode. Não, a gente já tinha observado que vocês estavam em grupos, né? E a gente já tinha essa hipótese que era por região. E está certo, é isso mesmo, por região. Meninas, meninas e meninos, né? Boa tarde. Olha, eu sei que vocês estavam esperando que eu chegasse com muitas histórias, novidades. Então, Elaine volta hoje de Brasília. E junto com ela virão todas as questões que eu pedi que ela visse lá. Então, eu não tenho como falar nada agora. Eu não tenho como. Eu preciso ter tudo certinho para não ficar aquela história de que falou ontem e aí hoje já é outra coisa. Amanhã eu vou mandar e-mail para vocês com tudo, tá? E, inclusive, eu sei que quer dizer, que todo mundo está sem poder mexer no sistema porque ele fechou. Então, eu estou pedindo, exatamente, eu estou pedindo que reabra. Por isso é que vocês não estão conseguindo fazer nada. Mexeu ontem, mas em quê? Em quê? Mas, olha só. Exatamente, ele parou aí, então provavelmente eles chegaram, os professores eles chegaram em Brasília na terça, quarta, né? Isso deve ter sido um pedido de todo o país, óbvio, né? Então, eles devem ter deixado aquela coisa em pausa, sabe? De não
colocar nada a mais ou não travar nada. Então, quem está com ele aberto, ainda está inserindo, ok. Os casos que fecharam e agora tem que mudar, também eu estou vendo como é que eu faço. E eu tenho municípios que a secretaria atrasou muito, então são outras questões, e aí eu preciso que abra para tudo, né? Que está zerado. Mas os detalhes, por exemplo, de troca, substituição, exclusão, eu preciso que vocês aguardem até amanhã, por e-mail. Eu preciso que a Elaine me traga tudo o que eu pedi para ela, para que a gente não fique no, mas você falou ontem, hoje você já está falando outra coisa. Então, vamos esperar amanhã. Vocês vão receber e-mail, eu vou estar explicando item a item, ok? Não se preocupem. E eu estou lutando para ver se eu consigo tudo o que vocês pedem, tá? Mas é que lá está complicado o negócio. Isso eu adianto já. Mas eu amanhã, prometo, eu vou fazer esse e-mail explicativo de tudo. Tudo que eu puder, né? Tudo que eu tiver uma resposta. E, ok? Seria isso, tá, meninas? E meninos, diga. Claro, respondo. Olha, esse sistema, a gente está descobrindo novamente tudo, porque ele é um sistema diferente. E, por exemplo, a mãozinha que a gente estava já habituado, ela até vai existir, só que do lado esquerdo dos nomes. Enfim, ela está toda diferente. Só que isso daí só vai aparecer quando você manda para análise. Enfim, tem muita coisa nova que eles têm que esclarecer. O sistema trava mesmo. Eu sei que tem gente que está sem acesso a 2016, né? Só está com acesso a 2015. É um desses travamentos. Eu preciso ver isso tudo. Então, eu peço que vocês aguardem amanhã o e-mail. E as dúvidas pós-e-mail, mandem que o que eu puder, o que eu souber, eu falo. Tá? Respondo. E vamos torcer para que a gente consiga tudo que a gente quer, né? Tá bom, gente? Boa tarde. Desculpa, meninas. Bom, vamos, assim, na verdade, como eu falei para vocês, esse vai ser o nosso momento mais da experiência, da troca de experiências. E aí, uma primeira questão, que a professora Silvina até tinha pedido, mas eu acho que vocês não chegaram a receber, é que vocês viessem com uma listagem, que vocês fariam um levantamento, uma análise situacional inicial da realidade de vocês, o que vocês elencariam como problemas. Então, assim, o que eu vou pedir a vocês nesse primeiro momento é que vocês pensem individualmente, cada um, obviamente, pensando na sua situação específica da região onde vocês atuam profissionalmente, o que seriam os problemas ligados, seja diretamente aos ciclos de alfabetização, mas aqueles também que estão relacionados à gestão e ao diálogo da gestão com os professores alfabetizadores, enfim. Aí, isso aí vai ficar a crivo de vocês, o que seriam esses problemas. Vamos pensar nesses problemas, colocar no formato de uma lista mesmo, não precisa ser textual, assim, o que seria, vocês podem organizar em formato de frases, palavras-chave, o que seriam esses problemas, num primeiro momento, porque aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas listagens e aí sim, vamos entrar no desafio de pensar, infelizmente assim, como vocês não vieram com essa listagem, serão problemas que vão partir do ponto de vista de vocês, mas vamos lembrar o que a Silvina nos colocou mais cedo. O que acontece? A gente precisa, obviamente, até para compreender que aquele problema não é só meu, ele tem relação com o outro, a gente precisa do olhar
dos outros sujeitos envolvidos ali naquelas realidades escolares. Então, assim, como deverzinho de casa, lá no final, a gente vai propor que vocês levem essa listagem dos possíveis e dos problemas que vocês estão trazendo e dialoguem com os sujeitos escolares, com as unidades escolares da realidade de vocês, e no próximo encontro nosso tragam isso para a gente repensar. Será que são os mesmos problemas? Será que não tem uma diferenciação? Eu pensei que o problema determinante fosse esse. Na verdade, esse não é um mal-estar que eu entendi como um problema, mas cheguei lá na minha rede, foram colocadas outras questões que necessariamente para eles, são problemas mais reais, imediatos, do que aquele que eu pensei inicialmente. Então, assim, vocês vão fazer esse processo de reflexão inverso depois, até para dar mais materialidade à listagem de vocês, obviamente, e levar para a discussão mais próxima da realidade possível. E aí eu gostaria que vocês, assim, a gente pode dar uns 10, 15 minutinhos para vocês pensarem individualmente e listar esses problemas, e aí depois nós vamos nos reagrupar. Eu já vi que vocês estão na proximidade aí geográfica, a gente vai pensar vamos montar aí grupos, até para vocês dialogarem, ver a interseção, o que aproxima, o que distancia em termos de problemas, o que é problema para a Barra do Piraí, será que é problema para Volta Redonda, tem algo que se aproxima, e aí a gente vai poder problematizar isso, é questão regional, porque qual o objetivo disso tudo? É que nós possamos chegar, a partir dessa listagem de problemas, a gente vai, um momento mais à frente, fazer análise da ANA que vocês trouxeram, para a gente entender se aquele problema que vocês estão colocando enquanto problema das redes de vocês está, de certa forma, colocado por dentro da avaliação de larga escala. E aí a gente vai fazer esse diálogo possível, entendendo, obviamente, toda aquela discussão que a Silvina trouxe, que essa avaliação ela traz elementos importantes, mas ela generaliza também por outro lado. Então, a gente vai entender epistemologicamente o que aproxima. Eu elenquei como problema, por exemplo, lá para o meu município, a questão da locomoção dos alunos até determinadas escolas que ficam mais distantes. Achei que esse fosse um problema, mas eu observei que na escola do município XYZ, esse não é, ou é um problema. Então, a gente, dentro daquele fluxograma, vai fazer esse determinado recorte, para entender se o nosso problema é nosso, ou se é um problema mais amplo, de natureza mais estrutural. Se é nosso, a gente vai pensar nas soluções, nos encaminhamentos, então, a gente vai fazer esse olhar crítico por dentro do olhar da gestão. Até para a gente entender que a gestão, e aí cruza toda essa discussão que a Silvina fez, no momento que a gente elenca esses problemas e começa a trazer isso para a discussão da solução desses problemas, a gente está trazendo, obviamente, isso para a discussão da gestão democrática, da socialização dessas relações dentro das escolas, e está dando voz aos sujeitos principais que estão lá diretamente na ponta do sistema, lidando no dia a dia, no cotidiano das escolas. Então, o objetivo da atividade vai ser mais ou menos esse. E também vai ser o momento da gente trocar as nossas experiências com outros municípios e ver aí, poder fazer um balanço. Nesse primeiro momento individual, no segundo momento a gente vai organizá-los em grupos. Vocês vão se auto-organizar em grupos, a gente só vai ver a quantidade de pessoas para não ficarem em grupos muito grandes e outros muito pequenos. Aí sim, no momento de grupo, nós vamos propor que saia uma pessoa como relatora para fazer a escrita, porque a gente depois quer, obviamente vocês vão levar o que produzirem, mas a gente quer uma escrita para a gente também, até para a gente poder fazer a nossa reflexão e elaborar toda a nossa parte de relatório, de produção, com base no que vocês estão apontando para a gente enquanto problemas, enquanto encaminhamentos, tá bom? Assim, eu vou dar nós vamos dar uns 15 minutos para vocês elencarem, fazer essa lista individual, pensando em problema. Pode ser, aí vamos lembrar lá na categorização da Silvina, pode ser um mal-estar, pode ser um problema, e depois a gente vai fazer esse destrinchamento do que seria efetivamente um problema e do que pode não ser, talvez, um problema. É aquela questão da visão também acerca das necessidades das redes e das escolas, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar?
alguma coisa. Esse primeiro momento está tranquilo, assim, deu para entender legal qual é a dinâmica. Então, tá bom, a gente vai dar um tempinho para vocês. São 2h05. Quando for 2h20, a gente retoma para poder separar os grupos e fazer essa socialização mais ampla, tá bom? Pessoal, teve uma pergunta muito pertinente aqui da companheira, qual o nome, perdão? Da Simone, ela é do Estado. O Estado é uma parceria até nova dentro do PNAEC. Então, o que eu estou colocando para a Simone? Como o Estado não lida diretamente com a alfabetização, então a gente vai, quem tiver do Estado, vai fazer uma reflexão sobre problemas, mas principalmente no âmbito da gestão. O que as escolas precisam, o que mais carece nesse momento, quais são as demandas, pensar na necessidade das escolas, num olhar mais do recorte da gestão e da relação da gestão com essas escolas. Se tiver mais alguém do Estado... Eu vou pedir a vocês para... perdão, seu nome? A Silvânia deu uma ideia interessante. Delas que são do Estado, o pessoal do Estado, eles diluírem depois nos grupos dos municípios, até para a gente ter um diálogo com a política estadual, ver como que se aproxima e se distancia. Então, elas vão aí se infiltrar no meio de vocês, tá bom? Meninas e meninos, essas questões aqui podem servir para norteá-las, tá? Se vocês tiverem dúvidas do quais problemas vocês vão elencar, aquelas perguntas ali podem servir como norte. Que estratégias você implementaria junto com os professores do ciclo, no caso da alfabetização? E os problemas podem ser tanto ligados ao processo de alfabetização quanto à gestão de uma forma mais do planejamento das secretarias, tá bom? Se vocês quiserem utilizar aquelas perguntas como norteadoras... Bom, assim, vamos tentar encerrar esse primeiro momento da listagem de prioridades, porque o tempo é exíguo e a gente precisa avançar, né? Sabe que daqui a pouco o pessoal vai olhar assim para a gente vai trancar a porta ali, vai ser aquela coisa assim dolorosa. Então, até para a gente ter tempo ainda de socializar com um grupo grande aqui, a gente vai fechando agora esse momento da listagem e aí vamos tentar agora fazer um segundo momento, já que vocês são super autodidatas, já se organizaram nos grupos, a gente pensou que agora vocês já pudessem estar trocando as informações da Ana, que vocês trouxeram. Pegando a listagem que vocês elencaram enquanto problema, né, enquanto problemas a serem resolvidos, e tentar traduzir se aquele problema que vocês elencaram, se ele consta... Nossa, eu estou na frente do som, aí o som fica ruim. Se ele consta como problema, se ele aparece de alguma forma ali dentro dos resultados da Ana. Todo mundo trouxe a Ana, ou alguns trouxeram. Então, assim, porque qual é o objetivo, na verdade? É a gente ver se os nossos problemas, enquanto rede, enquanto gestão, né, estão de alguma forma presentes ali. E se não, o que a gente pode pensar como categoria, até para avaliação de larga escala, repensar enquanto categoria de inserção. O nosso problema principal para a nossa secretaria não está ali, mas nós constatamos dessa forma. Então, assim, vamos, na verdade, cruzar aqueles dados principais. Eu vou abrir a Ana, vou deixar ela aberta aqui e tentar fazer esse cruzamento. É o segundo momento. E aí eu peço que alguém sirva de relator e escreva o que vocês vão debater para a gente, entendeu? E esse mesmo relator, se puder, a gente vai dar uns 10 minutinhos para vir falar aqui qual foi o encaminhamento do grupo. É até uma forma de socialização mais ampla. Deu para entender? Alguma dúvida? Oi. Uhum. Outra questão é assim, que vocês guardem e encaminhem as anotações individuais de vocês e até essas listagens e façam aquele deverzinho de casa
de repensar nas realidades lá com as escolas de vocês, se aqueles realmente são problemas que retratam, se eles têm algumas questões novas, incorporem isso para trazer isso de volta para a nossa próxima formação. Tá bom? Bom, abri aqui para vocês o nosso fluxograma, aquele fluxograma que a Silvina apresentou de manhã. Eu vou retomar rapidamente aqui uma explicação, até porque se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? O que vocês colocarem nas listagens de vocês enquanto necessidade, enquanto problema, vocês vão pensar nesse caminho, diríamos, metodológico. O que são os problemas? São os fluxos. São problemas que estão ligados diretamente à nossa resolução. O que são as acumulações? Na verdade, é um problema que é da minha rede, que eu posso resolver intra-rede, lá internamente? Não, é um problema da minha região, que eu preciso me unir a outras secretarias para tentar melhorar a situação naquela região. Se é mais amplo, são as regras do jogo. Se eu preciso de articulação com outras secretarias, eu preciso, de certa forma, entender que o meu problema eu não vou resolver somente na instância da minha secretaria, da minha região, da minha localidade. Eu vou precisar de diálogo com outras secretarias. E esse último aqui, na verdade, diríamos que é aquela fase final aonde se conquista que o problema ele mude a realidade de uma forma geral. É aquele último momento. Pode ser que o problema seja resolvido lá no fluxo. É algo que eu posso resolver internamente com as minhas escolas. Ou não com a escola. Vai precisar realmente passar pela mediação da secretaria, que são as acumulações. Não, a minha secretaria não vai dar conta sozinha. Eu preciso levar isso para a prefeitura, eu preciso levar isso para uma instância superior para dialogar. São as regras do jogo. E aí você pode ser que fique em um ou outro nível, não precisa passar os 3 caminhos, entendeu? É só pensar se o meu problema é um problema dialogando com um colega que pode ser resolvido na escola, se eu resolvo essa situação na secretaria ou se eu preciso de um diálogo mais amplo com outros setores da sociedade para resolvê-lo. A questão da violência você não vai resolver internamente na escola, nem só a Secretaria de Educação. Vai precisar de uma relação com a Secretaria de Segurança Pública, vai precisar de um diálogo com a comunidade local, com a sociedade civil da região. Então, assim, é só pensar nas instâncias que vão envolver a resolução desse problema, tá bom? Olha só, meninas e meninos, vamos começar até pelo horário, até para a gente ter plateia e quórum, né? O pessoal assistir. Então, assim, quem terminou e quiser já vir apresentar uma síntesezinha para a gente. Eu sei que todo mundo aqui que é da área de educação gosta de falar, porque a gente que é da área de educação adora falar. Então, assim, faz uma síntese, algo breve, pode ser? Começo por vocês. Então, nós nos reunimos ali, a maioria do grupo da litorânea, tinha uma de Nilópolis, Baixada. Então, nós sintetizamos os seguintes problemas. A falta de uniformidade na compreensão do ciclo por parte dos gestores, coordenadores e professores alfabetizadores. Nós sentimos que em muitos municípios ainda não há compreensão uniforme sobre os ciclos. E aí é necessário um aprofundamento nas formações sobre isso e relacionado a todo o município, principalmente em relação aos gestores e coordenadores. E aí, linkado a esse problema, a gente pensou também na necessidade de elaboração de um documento como referencial para a concepção de alfabetização adotada pelo município. A política pública o processo de implementação das políticas se dão no município de acordo com a história e com a estrutura que eles encontram nesses municípios, né? Então, muitos municípios já têm uma concepção de alfabetização devidamente documentada e amadurecida. Outros municípios, principalmente nos municípios menores, eu tenho a impressão que seja assim, não se tem ainda um referencial de alfabetização ou uma concepção que estruture
o referencial pedagógico para a alfabetização no município. Então, aí isso influencia também o processo de compreensão sobre o ciclo, né, que não necessariamente se tem. E aí terceiro problema é a questão da rotatividade de professores, tanto na entrada e saída da rede, né, porque muitos municípios funcionam em grande parte com boa parte de professores contratados que não permanecem na rede, então tem uma rotatividade de entrada e saída da rede, mas também dos professores nas turmas do bloco pedagógico. Então, por mais que se dê uma formação, muitos professores participam no primeiro ano do processo de formação continuada, da formação do PNAE, e aí no ano seguinte eles não estão mais no ciclo, e aí acaba que não se dá continuidade. Né? Isso é um problema. A falta de envolvimento de outras equipes internas das secretarias de educação e também de outras secretarias no auxílio ao aluno que ainda não aprendeu. E aí requer parceria com assistência social, com secretaria de saúde, que em muitos municípios também, né, lá na Holanda, lembrei da Vivian, a gente encontra essa dificuldade da parceria das secretarias do próprio município. Um próximo problema, e é o último, que se relaciona a um outrozinho pequeno, é a necessidade de maior entrosamento entre a educação infantil e o ciclo de alfabetização, em especial no que se refere à concepção da infância. E aí, quando a gente falou sobre esse problema, a gente também chegou a um ponto que ainda está em aberto, que é a lei do corte. Eu não sei se isso chega a ser um problema para muitos municípios do Rio, mas lá em Maricá a gente já aderiu à lei do corte, então as crianças estão indo para o ciclo de alfabetização com 5 anos e acabam pulando uma etapa da educação infantil. E as turmas que, de fato, pularam o ciclo da educação infantil, elas apresentam uma dificuldade muito maior no bloco pedagógico, no ciclo de alfabetização. Então, isso acaba sendo... E, pelo que parece, o que se diz lá no nosso município é que isso está instituído e vai ter que ser aderido nacionalmente. Então, eu não sei se vocês estão a par também, se podem esclarecer um pouco mais sobre isso. Depois a gente precisa só dessa síntese, mas essa questão a gente vai retomar depois, tá bom? Deixa eu só fazer uma observação. Vocês conseguiram reparar que quase todas as questões que vocês trouxeram são questões de demanda direto com a gestão do município, né? Deu para a gente perceber isso, né? Que são cobranças e um trabalho que a gente precisa fazer junto à gestão do município. A maior parte, acho que 90% das questões que vocês levantaram, né? Precisamos pensar nisso. Exatamente, mas as outras questões, a gente estava falando, a descontinuidade de uma gestão, né? Então, eu acho que leva a gente a refletir. Vamos ouvir os próximos grupos. Bom, o nosso relatório inclui os seguintes municípios: Itatiaia, Miguel Pereira, Pati de Alferes, Porto Real, Piraí, Coatis, Paraíba do Sul, Três Rios e Levi Gasparian. O que a gente fez? Como a gente não trouxe a análise da Ana, fizemos uma discussão sobre os problemas comuns, e aí os listamos. E nós também, aí vou começar pelos dois que bateram com o grupo que apresentou. Nós colocamos a rotatividade de professores no ciclo, né? A dificuldade, inclusive, de alguns municípios, que a gente até tinha feito uma discussão, até de manter alguns professores no ciclo, porque alguns professores que souberam que tinham PNAE, que tinha bolsa e que queriam entrar, né? Então, isso também foi um vetor, uma participação que também aumentou essa rotatividade. Eu lembrei agora. A dificuldade de compreensão da concepção de ciclo que ela colocou, e a gente percebe que isso também gera um descomprometimento com cada fase, né, do primeiro, segundo e terceiro ano, tornando o terceiro ano hoje o grande detentor de todo o problema, né, que a gente viu que a maior parte está vivendo. Então, a gente queria só acentuar que são dois problemas comuns também de todos os municípios, porque eu estou vendo.
Nós colocamos alunos com dificuldade acentuada de aprendizagem, sem laudos médicos ou laudos de outros profissionais que possam dizer assim, ele tem uma deficiência, algum transtorno. Então, isso é um problema que a gente vê que é comum entre os municípios. Uma formação inicial de professores incompatível com a realidade da escola pública, né? A escola para todos não é a formação que o professor recebe para receber-se todos. A gente até fez uma discussão em cima disso, né, da dificuldade, e a gente até retomou um trabalho que o Nova fez uma reflexão, né, dos trabalhos que o PENAC trouxe, que ele falou, né, como é que nós vamos fazer com que todos agora aprendam, cada um com a sua trajetória de vida. Então, a gente viu que isso é um problema bem sério. Um outro ponto que a gente colocou, uma prática pedagógica carente de uma reflexão com relação à prática do trabalho diversificado, do trabalho de inclusão dos alunos. Não existe, o professor tem muita dificuldade com relação a isso. E resistência, segundo o relato da maioria dos membros ali do grupo. A fragilidade das intervenções do orientador pedagógico na prática da sala de aula e também do professor. O professor também tem dificuldade de fazer intervenção, mesmo quando ele sabe, né, uma colaboradora das coordenadoras colocaram, ele sabe classificar a quantas anda o processo de sistematização da criança, da leitura e da escrita, dizendo ele é pré-silábico, ele é alfabético, mas ela não sabe fazer as intervenções para que ele avance no processo de apreensão da leitura e da escrita. Então, a gente colocou isso e a gente viu a dificuldade da gente analisar essa relação família e escola, né? Há uma dificuldade muito grande de estabelecer essa relação. São as dificuldades que a gente pontuou ali. Tá? Quem falta? Mais alguém? Mais alguém para fazer a relatoria? O grupo de vocês? Na verdade, eu trabalho na regional, né? Eu não trabalho diretamente na escola e fui a sorteada aqui para falar. Mas, pelo que eu percebi, a gente só reitera os problemas, porque são cidades completamente, né, diferentes, longe uma das outras, mas o que a gente vê é que o problema maior é encontrado em quê? Na gestão, nessa coisa, né, da questão da política também, da política externa, né? O diretor, muitas vezes, ele quer fazer aquilo que vamos dizer assim, ele quer segurar o cargo dele. E muitas vezes, isso aí em muitas escolas, o pedagógico fica em segundo lugar, né? Então, há uma grande preocupação desse gestor estar realmente interessado principalmente no primeiro ciclo, porque é a base, né? Aí nós colocamos a questão do descomprometimento do gestor nas ações pedagógicas, aí alguns casos linkados com políticas partidárias, por isso que eu nem vou dizer quais são as cidades. A questão da fidelização do professor alfabetizador, né? Como a outra colega falou, a questão da rotatividade. Esse professor, ele é capacitado em um ano, chega no outro ano, não tem uma sequência, né? Muitas vezes ele sai, ou até mesmo por conta, na hora de escolher a turma dentro da escola, né? As políticas internas, quem é mais antigo é que tem preferência na escolha. Aí, aquele professor que muitas vezes tem a formação, que tem uma formação até por fora, né? Dentro da alfabetização, que tem aquele olhar alfabetizador, pega um quarto ano, um quinto ano, ao invés de pegar o primeiro ciclo. E a questão da distorção e idade séria, né? Aí, questão das estratégias. Tem uma colega aqui que apresentou, até seria, né, uma sugestão para essa colega que falou agora. O que fazer com esses alunos, né, que desde o primeiro ano você identifica que já tem problema ali. É feito um plano de ação com intervenções e metas a longo e curto prazo, para cada turma,
partindo de quê? Da análise dos resultados de uma sistemática de leitura e escrita. Quer dizer, ao final de cada ano, por turma, tem essa análise. Então, cria-se, então, um plano de ação com esses alunos que não acompanharam. Então, quer dizer, quando chega no terceiro ano, esse número, né, de alunos com defasagem vai ser bem menor, né? E o principal, infelizmente, a gente tem muitos alunos com muito mais de 8 anos ainda no terceiro ano, né? E, inclusive, até a Ana, por exemplo, a Ana ela é direcionada, pelo menos se fala em alunos com 8 anos de idade, né, no final do ciclo. E, no entanto, muitas escolas, o que mais tem são alunos que estão realmente na defasagem. Então, quer dizer, é uma coisa que acontece, na verdade, né, em todas as escolas, vamos dizer assim, em todos os municípios. Mais alguém? Falta algum grupo, não falta? O grupo aí do canto direito, tem alguém para falar aqui para a gente, da síntese de vocês? Falta algum grupo aqui, falou? Mas não quer vir uma pessoa aqui só fazer uma breve exposição, uma síntese, só para a gente ter... Até porque nós estamos filmando, aí a gente fica com registro, na verdade, assim. Isso é uma forma até de reflexão depois, coletiva nossa, interna do PNAEC, quando nós fazemos a autoavaliação, as estratégias, enfim, das formações. Isso é muito interessante, esse material. Não quer dar uma... Pode ser breve, não tem problema não, só uma leitura sintética do que vocês ficharam. Pode ser? Pelo que a gente conversou aqui, né, estamos todos no mesmo barco, né, os mesmos problemas, municípios distantes, municípios perto, vizinhos, estamos todos com o mesmo problema, né, todos enfrentando o mesmo desafio. E o que nós colocamos aqui foi a falta de diálogo entre o administrativo e o pedagógico. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês falam, né? Me ajuda aqui. Muitas das vezes, assim, a Secretaria de Educação indo de encontro com o PNAEC, às vezes falta um pouco de esclarecimento, de participação. A gente até citou que foi ótima a participação do coordenador pedagógico agora, né, junto com a gente, que eles vão estar por dentro de tudo que está acontecendo. O pouco entendimento do ciclo, né, que às vezes o aluno está lá no primeiro ano, no nosso município, por exemplo, ele está no primeiro ano e a passagem é automática. Quando chega no segundo ano, ele é reprovado. Então, o que alguns municípios enfrentam no terceiro ano, nós estamos enfrentando no segundo ano, porque o primeiro ano ele vai automático, chega no segundo ano, ele é reprovado, então a gente depara aí com essa situação. Então, a falta de entendimento do ciclo, do que é o ciclo, né? Não é o interromper o ciclo da criança, porque não por ser uma passagem automática que ele vai sendo, né, vai passando. Então, tem que ver o que está faltando, o que ele precisa mais, para ele poder chegar num terceiro ano e ele ser aprovado, para não haver uma reprovação em massa. Faz o quê? Sim, nós colocamos aqui também, que eu acho que isso aqui não... Acho que é uma das únicas coisas que não foi citada, é a falta de formação do gestor. Que o grupo falou aqui, né, que o gestor também deveria estar participando das formações. Né, eu acho que isso é muito importante. Eu citei até para elas que a educação infantil também deveria participar, que o nosso grupo aqui mencionou que a educação infantil, né, tem pouca participação também em alguns cursos. Então, ainda comentei para elas que lá na minha cidade, uma coordenadora da educação infantil me pediu se eu emprestava para ela o material do PNAEC, que é onde nós trabalhamos com os jogos de matemática, que ela achou excelente.
Então, eu passei para ela poder desenvolver com a educação infantil. Porque, dependendo do professor e do jeito que vai trabalhar, ele trabalha na educação infantil e trabalha no 9º ano, se for possível, é só fazer uma adaptação. Então, acho que foi a única coisa que diferenciou dos outros grupos, foi a formação do gestor e essa outra parte aí da educação infantil. Concordo plenamente contigo assim nesses dois pontos, o gestor e o professor de educação infantil. São duas figuras assim muito importantes também na alfabetização. O professor de educação infantil não pensando numa pré-alfabetização, longe disso, né, que a gente foge disso assim muito, né, mas pensando sim em sistematizar, né, o que vai acontecer no próximo ano e já está pensando, não, e aí é todo o cuidado, né, de não pensar numa pré-alfabetização, mas em pessoas que já estão pensando como o professor da educação infantil vai pensar. E eu acho que alguém falou aqui, em algum grupo, sobre essa separação da educação infantil e o primeiro ciclo. Pode estar aí, né, nesse distanciamento que o professor de educação infantil tem desses momentos que ele poderia estar, né, participando dessas formações. Isso poderia ser uma forma, né, de integrá-lo no primeiro ciclo. Eu acho importantíssimo também, verdade. Para botar na gravação, né, o que ela está comentando é o seguinte, que a questão, né, que foi levantada é se alguns professores da educação infantil e alunos do curso de formação de professores poderiam participar como ouvintes do PNAE. Né, e é bom que a gente deixe isso gravado, né, para levantar essa questão até para as pessoas, né, que administram, que pode, né? Sim, sim. Como ouvinte, né? Sim, como ouvinte, sim, pode. Só não recebe a bolsa, sim. A questão é, né, se alguns... E aí fica a questão de organização dos municípios. Se na formação, esse professor de educação infantil vai poder participar da formação, dependendo do município, se ele vai ser liberado para estar, já que ele é só ouvinte, será que ele vai poder estar na Sim, mas a educação infantil em muitos municípios é integral. No caso da educação... Sim. Ah, sim. Aí daria. Mas acho que nem todos os municípios. São dois professores, um professor de manhã, o outro de tarde. Ah, sim, e cada município organizaria de uma forma, né? Tem mais algum grupo para apresentar? Vocês têm um relatório de vocês? Bom, pelo menos para deixar um relatório com a gente, para poder a gente... Vocês vão guardar, né, esse material para a gente... Vai ler para a gente? Um grupo ali de trás é o pessoal de Barra Mansa, Volta Redonda, São João de Meriti, Duque de Caxias e o pessoal do Estado. E realmente a gente discutiu ali exatamente o que vocês falaram, mas acrescentamos a rotatividade dos profissionais, porque a gente sofre com isso, tanto Barra Mansa quanto Volta Redonda, qualquer município ali, a gente tem isso. É uma gama de contrato, e quando vai fazendo, aí eles vão trocando, e depois troca de novo. Uma rotatividade no ciclo de alfabetização também. O município de Barra Mansa, em especial, ali, Caçanhonara, tem uma portaria que diz que o professor precisa ficar no ciclo, e se ele não participa dos programas de formação, ele não poderá ficar no ciclo, mas mesmo com a portaria, eles saem do ciclo. Com o aval da direção da escola, da gestão, às vezes até da Secretaria de Educação. Então, assim, é um problema de gestão, mas não de gestão só da escola, de gestão também de uma política de Estado e não de uma política de governo. Tá bom?
mais um grupo para apresentar? Pode ser. Bom, tem mais não, né? Já foram todos. Tem? Pode, deve. Bom, enquanto nós discutíamos ali, a gente confessa que... Eu confesso pelo grupo... que a gente falou pouco sobre essas questões que foram apontadas aqui, uma vez que a gente entende que são iguais em todos os lugares. Mas uma coisa que ficou observada, principalmente pelo fato de hoje nós estarmos nos reunindo com os coordenadores do Estado, né, é que a gente observa que a parte de gestão ela vem se ampliando. Isso é muito significativo, é bacana, uma vez que vai estar agregando, né, no nosso trabalho. Porém, quando a gente aponta que a questão maior está dentro da escola, e a gente, enquanto gestores, que temos aí um grupo significativo de orientadores de estudos, a gente percebe que esses orientadores de estudos eles poderiam ter uma atribuição para além da formação em horário de serviço ou fora do horário de serviço. Mas no sentido de quê? De que esses, eu sei que até alguns municípios isso acontece, mas que esses orientadores de estudos eles também pudessem estar fazendo intervenções nas escolas. Por exemplo, no meu município, que é São Gonçalo, a gente tem os orientadores de estudos que não estão lotados na Secretaria de Educação. Todos eles são professores de escola. São professores, orientadores pedagógicos, secretários e tudo mais. Cada um tem uma função. E aí a gente não consegue fazer um acompanhamento desse trabalho que é desenvolvido só no encontro de formação. E na escola a gente não pode estar de perto, né, colaborando e tudo mais. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente poderia estar colocando aí em evidência para se pensar, uma vez que se existe uma proposta, né, de estar ampliando o projeto para o ano que vem, de repente estar colocando isso aí para dar um gás. Ótimo, perfeito. Assim, esse eu acho que é um momento mais rico da formação, é quando a gente faz essa troca de experiência, porque assim, o olhar de vocês traz a materialidade da discussão que a gente desenvolve num primeiro momento. Assim, é perfeito, eu acho que encaixa perfeito. E aí, só para a gente dar uma amarrada, obviamente a gente vai retomar, o que eu peço novamente a vocês, é que pensem no que vocês elencaram como problemas, até para ver o que ali nas redes de vocês vão surgir de novos problemas ou de questões que talvez vocês não tenham abordado para nos trazer novamente, resgatar isso no próximo encontro. Mas, lembrando daquele quadrinho, enfim, pensando no que seria um problema imediato da escola, o que seria um problema da secretaria ali, da política no sentido meso, né, intermediário, e da grande política, no sentido assim, algo mais sistêmico, vocês colocaram questões que englobam os 3 níveis. E questões assim centrais. Tanto a questão do entendimento do que é ciclo é algo que realmente carece dentro da escola e até nas secretarias. Isso, assim, a gente vê muito claro que falta um embasamento do que é o ciclo e como isso vai ser trabalhado dentro daquela secretaria. Algo até que me veio à mente, assim, será que todas essas secretarias têm plano municipal de educação? E dentro desses planos tem o que seria a política no plano filosófico, a concepção da política, enfim, o que se entende como alfabetização, é algo que eu acho que vocês poderiam depois dar uma olhada, só para ver, porque qual seria a concepção de alfabetização? É pautada a partir do letramento, vai para uma leitura de alfabetização num sentido mais tradicionalista, enfim. Vale a pena vocês darem uma olhada até para a gente pensar no que está posto lá no Plano Municipal de Educação de vocês, e até para a gente depois fazer esse resgate da questão da política de ciclos, que é uma política nacional que já está colocada aí numa temporalidade bem razoável. Até para a gente pensar o que é essa política e como a gente pode trazer essa discussão para dentro das nossas formações. E a questão do contrato é uma questão de política de Estado, assim, que a colega colocou plenamente, e que é algo que está cruzando praticamente todas as realidades que aqui colocaram. Eu fui conversando nos grupos de Genane também, todo mundo colocou isso. E, assim, traz uma descontinuidade do processo pedagógico super, assim, prejudicial
numa fase que é a fase central, porque é o primeiro ciclo, é o ciclo de alfabetização, onde a criança ali no terceiro ano tem que adquirir, pelo menos ali dentro daquela escala de níveis da Ana que a gente viu, chegar ali em média no terceiro, quarto níveis, que subentende-se que ela lê, escreve, interpreta, consegue ler as diferentes formas de linguagem, não só a textual, mas também vai lá ler um quadrinho, consegue analisar uma figura, enfim, tem uma leitura mais ampliada. Na matemática também tem os instrumentais, as competências e habilidades necessárias ali à aprendizagem matemática, enfim, é algo que vocês apontaram que é uma política de Estado e que traz descontinuidades que interferem diretamente no dia a dia de vocês, porque aí o professor alfabetizador fica, eu vivi isso enquanto professora alfabetizadora, por dentro de contrato, você pega uma turma e aí te dão 1 ano para você alfabetizar. Mas aí, quando você cria identidade com aquele grupo, você sai, acaba o teu contrato, renova ou não, enfim. E aí, obviamente, cria-se uma descontinuidade e aquele trabalho ali meio que fica morto, começa do zero novamente. Enfim, são categorias assim, para a gente pensar e refletir e retomar isso depois de uma forma mais sistêmica. Até pensar como que a gente pode, enquanto secretaria, enquanto escola, contestar essa política que, de certa forma, não agrega para a gente nas realidades escolares. Ao contrário, é um problema e que precisa ter um encaminhamento, não normativo, mas, principalmente, um encaminhamento dentro de um planejamento participativo, que é aquele que a gente vai pensar no envolvimento aí das outras pessoas, dos outros sujeitos escolares. Então, assim, é uma questão super importante e que a gente ainda vai retomar essa reflexão, com certeza. E vocês também trouxeram problemas que parecem ser problemas também de nível de secretarias, que são problemas de ordem operacional mesmo, de ordem administrativa, e que precisam também a gente pensar como encaminhá-los. Então, assim, eu vi que vocês conseguiram interpretar os problemas dentro das 3 escalas, desde aquele micro, que atinge diretamente a realidade escolar, quanto aquele intermediário que está lá com vocês na secretaria, mas aquele outro também que é uma política de Estado que, infelizmente, é uma política de governo e de Estado que, infelizmente, incide nas práticas de vocês, até para vocês entenderem que a gente tem a nossa proatividade, mas a gente também tem que pensar que o sistema, de certa forma, também nos impõe determinadas questões que não nos agregam. E aí, como que a gente vai criar estratégias para dar contrapartida, para a contestação? E aí, a apropriação desses instrumentos, como entender lá, olhar uma ANA e tudo, ajuda a gente a criar categorias até de avaliação institucional, autoavaliação. Será que as nossas realidades estão transcritas ali? Eu passei num grupo que falou, não, a minha escola, a colega colocou, a minha escola está com nível socioeconômico médio e a minha escola dentro de uma comunidade mal tem aula, muita dificuldade por conta de tiroteio, da violência. Aí a gente estava questionando, será que a validade das categorias, vamos pensar lá, é uma avaliação censitária, mas será que censitária não significa que todos responderam? E os que responderam, será que os critérios que estão por dentro da avaliação são critérios centrais? Porque eu posso dizer que eu tenho um computador, eu tenho um celular e rede de internet. Isso hoje em dia quase todo mundo tem. Isso aí pode levar um peso determinado lá no levantamento do diagnóstico socioeconômico. E aí você vai olhar, mas tem livros em casa, tem acesso à cultura, esporte, lazer? Quantas vezes vai ao teatro, ao cinema, leitura? E aí são outros indicadores que, às vezes, não têm um peso tão grande. Então, assim, vale a pena até depois a gente dar uma olhada por dentro da ANA e ver qual peso se toma dentro dessas avaliações, até para as nossas realidades não serem retratadas e não sermos responsabilizados por questões que, de certa forma, não estão retratando a realidade da forma como ela é colocada. Então, assim, esse equilíbrio é necessário. Mas fiquem tranquilos que nas próximas formações a gente ainda vai estar resgatando isso. As ideias que a colega trouxe agora de São Gonçalo, né? Também são questões assim, super importantes para pensar, e aí a gente ainda vai dar esse feedback. Alguém quer falar mais alguma coisa? Enfim, tirar mais alguma dúvida? A questão do corte que a colega colocou, a gente também depois dá uma resgatada nisso, que eu acho que é importante. E até pensar na política de alfabetização, foi o que a Djanane falou. A gente precisa pensar
A alfabetização. Que alfabetização? Como que isso se coloca na relação com a educação infantil? Até para a gente também não tensionar para a educação infantil um papel que é o da alfabetização. Mas e alfabetização e letramento? Quais as diferenças que a gente tem e tal? E isso vai passar, obviamente, por dentro da concepção que os municípios precisam pensar enquanto letramento, enquanto alfabetização. Tá bom? Alguém quer colocar alguma E, gente, não deixem de entrar no grupo, participar do grupo que a gente fez no Face, para a gente até continuar essa nossa discussão aqui, PNAEC Gestores RJ, tá? Porque essa nossa conversa é muito rica, eu acho que vocês têm noção da força que temos, né? Estamos aqui quase todos os municípios representados, é uma força, diante de tudo que a gente tem visto, né, nas questões educacionais, que a gente está percebendo, as coisas que estão acontecendo. Esse momento e essa nossa união, esse trabalho juntos, é importantíssimo e a gente, eu acho que precisa ir além dessa conversa aqui. Eu acho que o espaço, né, das redes sociais é muito importante e, se vocês puderem, assim, rapidamente entrar, para a gente continuar a discussão, que ela está quente, a gente continua discutindo ali no Face, tá bom, gente? Foi excelente, assim, a gente agradece muito a participação de todos e todas. A gente sabe as dificuldades para chegar aqui, para estar aqui. E, assim, foi uma tarde maravilhosa. Beijo, gente. Muito obrigada.